Bom dia, tudo bem, pessoal? Turma, dando continuidade ao nosso estudo sobre cinética química, ou seja, os fatores, a velocidade que uma reação química ocorre, nós vamos estudar agora, né, os fatores que alteram a velocidade da reação ou os fatores que influenciam a velocidade da reação, tá? Então, antes, né, de entrar nesses fatores que influenciam ou alteram a velocidade da reação, é preciso dizer para vocês que existe, né, a necessidade para a necessidade para que ocorra uma reação é que ocorram dois fatores: colisão efetiva e energia suficiente. Então, uma reação química para ocorrer, o choque entre essas moléculas, ele deve ser um choque que seja efetivo, que não seja um choque onde não ocorrerá a quebra das ligações e que tenha energia suficiente para que essas ligações dos reagentes. Então, aqui eu quero que vocês entendam o desenho. Antes da seta, nós temos os reagentes. Lá no final nós vamos ter os produtos. Veja que o reagente são H2 e I2. E aqui no final nós temos 2 mols de HI. Aqui tem 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo. E aqui tem 2 mols de HI, de ácido iodídrico. Tá? Nesse intermeio aqui vai existir um fator, uma situação chamada complexo ativado. Então, para que a reação realmente ocorra, a gente precisa ter choque efetivo e energia suficiente para quebrar a ligação dos reagentes, para que se possa formar o complexo ativado, para que depois quebre essas ligações dos reagentes para formar os produtos. Ok? Então, primeira coisa aí, antes de continuar com esse estudo, é vocês memorizarem, né, ou saberem os dois fatores que são necessários para que ocorra uma reação. Lembram lá da entalpia que para acontecer uma reação química precisa entrar energia aqui nos reagentes e depois de formados os produtos vai existir liberação de energia. Então esse estado de complexo ativado é o estado de maior energia dentro de um meio reacional, tá? Então, para a velocidade, o que a gente precisa? Colisão efetiva e energia suficiente. Quais são os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química? A superfície de contato, a temperatura, pressão, catalisador e concentração dos reagentes. Então são esses os 5 fatores necessários aí para que vão influenciar na velocidade de uma reação. Então a gente vai ver isso mais com calma, tá? Bom, primeiro fator, a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre as espécies participantes, maior a velocidade da reação. Desculpe, pessoal, eu queria um cubo, na verdade, eu queria que vocês imaginassem um cubo. Aqui eu só achei uma imagem de quadrado, né? Mas eu gostaria que vocês imaginassem um cubo de 6 lados, aqui, tá? Imagine vocês que isso é uma pastilha efervescente, tá? Um comprimido. Então, se for um cubo, ele vai ter 6 lados. Esse lado da frente, esses 4 lados aqui, tá? E o lado de trás lá. Então, ele terá 6 lados. Tudo bem? O que acontece se a gente fracionar isso aqui, quebrar isso aqui? Então, percebam, pessoal, que aqui ele vai ter 6 lados. Se eu dividisse esse cubo no meio, deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês. Se eu dividisse esse cubo no meio, esse cubo, ele teria essa parte aqui, né? Teria essa parte aqui e teria essa parte aqui também, tá? Então, de 6 lados, ele ficaria agora com quantos lados? Ele ficaria com 12 lados. Aumentaria a sua superfície, ok? Então, se o cubo tem apenas 6 lados e eu fraciono, eu quebro ele no meio, ele formará aí no caso, não um cubo, né, mas um prisma aí,
com 6 lados aqui e mais 6 lados, então aumenta a sua superfície. Agora imaginem vocês fracionar como foi fracionado tudo aqui. Então vai aumentar muito a superfície de contato, tá? Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal, para os fatores que influenciam a velocidade da reação, para a reação, aqueles dois principais, os dois principais fatores são, colisões e energia suficiente. Quando você quebra, né, quando você fraciona, você aumenta muito a superfície de contato. E isso favorece o quê? Favorece um maior número de choques ou colisões efetivas. Então, como um fator necessário para que se aumente a velocidade da reação é o número de choques efetivos, você fracionando teus reagentes, a reação vai acontecer muito mais rápido. Nós teríamos até uma aula prática a ser feita, que era uma aula onde a gente pega 2 copos de água, tá? A mesma temperatura a água, e a gente colocaria um comprimido efervescente inteiro e no outro pulverizava ele, triturava ele. Então você tem 2 copos com água, com o mesmo volume de água. Em um você joga um comprimido efervescente inteiro e no outro você joga ele pulverizado, triturado. Vocês vão ver que a velocidade de reação de pulverização, de efervescência, será muito maior no triturado, porque ele tem muito mais superfície de contato. Logo, quanto maior a superfície de contato, né? Quanto mais superfície de contato tiver, mais colisão vai ter. E claro, se tem mais colisão, consequentemente vai ter mais colisão efetiva. Tudo bem? Então aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó. Se a gente colocar um comprimido inteiro, ele vai demorar mais tempo do que você triturar o comprimido e jogar ele em água. A efervescência aqui vai ser muito mais rápida, né? E aqui, pessoal, o que vocês acham? Se você vai fazer uma fogueira, qual fogueira você acha que vai demorar mais? E qual a fogueira que vai queimar mais rápido, a 1 ou a 2? É claro que a 2, né? Porque ela tem maior superfície de contato. Veja, se a gente de forma geral verificar isso aqui, vai ter a parte de baixo, esse lado aqui, esse outro lado, né? Já são 3, 4, 5, serão 5 lados. Quando você faz em forma de cair, aumenta em muito o número de lados ou de superfície de contato que vai entrar em contato com o oxigênio, né, para que ocorra a combustão. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? É a parte conceitual do nosso estudo aqui, os fatores que influenciam. Aqui, ó, eu quero que vocês entendam. Ele colocou 2 frascos. Em um frasco, ele colocou 10 gramas de zinco em ácido clorídrico, tá? Zinco metal em cubo, ele colocou. E aqui ele colocou o zinco em pó. Então, onde que vai ocorrer uma reação mais rápida de liberação de hidrogênio? Vai ser onde está o zinco em pó, tá? Veja, mesma concentração do ácido. Tá? Isso é importante. Se tivesse mais concentração do ácido em um deles, a gente teria que fazer aí, né, as nossas algumas considerações. Mas então, o primeiro fator que influencia é superfície de contato. Por isso que é importante também mastigar bem os alimentos. Quanto mais você triturar e mais você mastigar o alimento, melhor vai ser a digestão, a dispepsia, né? Porque você fragmentando mais eles vão ter mais contatos com a enzima e a digestão será mais rápida e melhor. Segundo fator que influencia, a temperatura. Então vocês lembram lá que em alta temperatura, aqui depois eu falo sobre a pressão, mas eu vou considerar a pressão em outra situação, tá? Mas a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética de um corpo, de uma molécula ou de um átomo. Então, à medida que você vai fornecendo energia, vai aumentando a energia cinética, né? A molécula vai ficando mais agitada, né? Tanto é que vai passando do estado sólido para o líquido, para o gasoso, por causa dessa agitação molecular ou atômica. Bom, pessoal, a baixa temperatura, as moléculas elas não têm uma energia cinética tão potencializada, tá? E o que acontece? Se você aumenta a temperatura no sistema, vai aumentar aqui, né,
vai aumentar a agitação das moléculas e isso aqui vai fazer mais choque. Além do que, temperatura é energia. Então, favorece que você tenha uma energia efetiva para realizar a sua reação química, tá? Então, essa informação aí, né, é uma informação bastante importante. Aumentou a energia, né, aumentou a agitação térmica, aumenta o número de choques, além do que a energia é necessária para que ocorra a reação química, para que ocorra a absorção de energia nos reagentes para quebrar as ligações dos reagentes. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Existe uma regra aí chamada regra de Van 't Hoff. Essa regra diz que a elevação da temperatura favorece mais as reações endotérmicas, pois essas reações ocorrem com a absorção de calor. Então, toda vez que você vai fornecer, né, energia para um sistema, vai favorecer as reações endotérmicas, aquelas que absorvem energia. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade da reação. Então, guardem isso. Maior, o primeiro fator lá, superfície de contato. Maior superfície de contato, maior velocidade da reação. Aqui, mais alta a temperatura, maior a velocidade da reação. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Né? De novo, a questão da informação. Aqui você tem bacia com água fria e cubos de gelo, né? Agitação térmica, ele tenta mostrar aqui nessa ilustração que a agitação é menor. Bacia com água quente, a agitação das moléculas é muito maior. Então, isso demanda colisão efetiva e energia suficiente. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade da reação. Terceiro fator, pressão. Quando você aumenta a pressão do sistema, é como você diminuísse o espaço desse sistema. Então, observem aqui que ele colocou um sistema, né, com um êmbolo, um sistema fechado aqui com um êmbolo, e aqui ele aumentou a pressão do sistema, dobrou a pressão do sistema. Quando ele dobrou a pressão do sistema, o que aconteceu com o volume? Diminuiu o volume. Turma, se a gente precisa de choque entre reagentes, quanto maior a pressão, relativamente menor o volume. Mais fácil de aumentar a quantidade de choques aqui e mais rápido vai acontecer a reação química, ok? Então, aumentei a pressão de um sistema, né, geralmente aproxima, né, mais as moléculas, aumentando a probabilidade das colisões efetivas. Tudo bem? Então, numa reação direta, depois nós vamos ver que vai ter equilíbrio químico, que vai ter a reação inversa, e nós vamos ter que fazer, vamos propor uma coisa aí que pode favorecer uma ou outra reação direta ou inversa, mas por enquanto não é tempo. Então, numa reação direta, né, numa reação num único sentido, por exemplo, se eu aumentar a pressão, aumenta o número de colisão, né, das moléculas, aumentando a probabilidade de colisão efetiva, aumentando a velocidade da reação. Aumentei pressão, aumentou a velocidade da reação. Lembrando sempre, né, tendo colisão efetiva e energia suficiente, a gente vai ter a reação química.